Fala, alunos, todos bem? Vamos lá. Essa nossa videoaula de hoje vai ser para a gente corrigir os exercícios, tá? Então, a gente vai estar fazendo o exercício da página 163, 164 e 165. Então, vamos lá. O primeiro exercício da página 163 vem perguntando: quais os principais grupos étnicos formados da população brasileira? Isso a gente viu na nossa videoaula. Então, a resposta é os indígenas, que são nativos, os europeus, os colonizadores, e africanos, que eram os escravos, tá? A questão número 2, ainda na página 163, pergunta: o que significa multiculturalismo? A resposta: diversidade cultural, muitas culturas no mesmo local, tá? Então, o multiculturalismo é a diversidade cultural local, tá bom? A questão número 3, da página 163, é: o que significa miscigenação? Então, a miscigenação é o cruzamento de raças humanas diferentes. E o mestiço é o indivíduo que nasce de raças diferentes, ou seja, que apresentam constituição genética diferente. Então, a miscigenação é quando várias raças elas vão ter esse contato e vai miscigenar tal área. É o caso do Brasil, tá bom? Que é um país miscigenado. Página 163. Questão 4. Assinale a alternativa que apresenta os dois estados que mais receberam imigrantes alemães no século XIX. Letra A, Paraná e Rio Grande do Sul. Letra B, Paraná e São Paulo. Letra C, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Letra D, Santa Catarina e Paraná. A resposta correta é a letra B, Paraná e São Paulo. Ainda na página 163, tem a questão número 5. Um dos fenômenos mais característicos da República do Brasil é a migração em massa. Entre 1881 e 1930, houve o ingresso de milhões de imigrantes no país. Os dois grupos mais representativos em termos numéricos durante esse período foram: A, italianos e portugueses; B, portugueses e espanhóis; C, espanhóis e alemães; D, alemães e japoneses; E, italianos e alemães. A resposta correta é a letra A, italianos e portugueses. Página 164. A gente vai observar o mapa e vem a questão abaixo. O conjunto de áreas e pontos destacados no mapa indica... Então, ao norte a gente vai ter o quê? Mais terras o quê? Indígenas demarcadas, tá? Então, a resposta correta é a letra A. A questão número 7. O processo de urbanização no Brasil foi acelerado durante o século XX. Assinale a alternativa que descreve corretamente as causas desse processo. A resposta correta é com a mecanização do campo, que combinou, com a expansão das monoculturas. Houve o quê? O processo do êxodo rural. As pessoas ficaram sem trabalho e foram para as cidades, para as metrópoles. E aí
acaba acontecendo o processo de urbanização nos grandes centros urbanos. E aí aconteceu, né, de forma acelerada no Brasil, tá bom? Então, a resposta é a letra B. A questão número 8 é o seguinte: os portugueses chegaram ao território depois denominado Brasil em 1500, mas a administração da terra só foi organizada em 1549. Isso ocorreu porque, até então, a resposta é a letra C. As forças e a atenção dos portugueses convergem para o Oriente Médio, onde vitórias militares garantiam relações comerciais lucrativas, tá? Então, a resposta é a letra C. A número 9 fala o seguinte: enquanto os portugueses escutavam a missa com muito prazer e devoção, a praia encheu-se de nativos. Eles sentavam-se lá, surpresos com a complexidade do ritual que observavam ao longe. Quando Dom Henrique abordou a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar conchas e buzinas, saltando e dançando. É um trecho de Náufragos Degredados. Tá? Então, esse contato amistoso entre brancos e índios foi preservado para quê? Foi preservado até o início da colonização, quando o índio, vitimado por doenças, escravidão e extremismo, passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal. Tá? Então, a resposta é a letra B. Na página 164, a gente tem a questão 10. A migração de italianos desde o final do século XIX e a de japoneses desde o início do século XX no Brasil estão associadas a uma política nacional de quê? De atração de mão de obra para a lavoura e as transformações sociais provocadas pelo capitalismo na Itália e no Japão. Então, a resposta correta é a letra A. A questão número 10 pergunta o seguinte: a história da imigração para as zonas cafeeiras de São Paulo começa no Segundo Reinado, mas tem maior impacto nos anos posteriores à proclamação da República. O incentivo à vinda de imigrantes passou por alguns ensaios e erros. Em 1847, Nicolau de Campos Vergueiro, antigo regente do Império e fazendeiro, cuja fortuna provinha em boa parte do comércio de importação de escravos, tentou uma primeira experiência. A resposta correta é a letra B. Por quê? Essa primeira experiência foi o sistema de quê? De parceria, de parceria. Com razão para o fracasso desse sistema, podemos destacar a impossibilidade de convivência em uma mesma fazenda de colonos imigrantes com escravos e negros. Tá? Essa questão está entre a página 164 e a 165. Está no final da página 164 e início da página 165. E aí a gente termina essa correção, esse trabalho. Espero que antes de vocês começarem a fazer o exercício, vocês façam o exercício e depois assistam a videoaula para corrigir, tá? Um abraço para vocês, tchau, tchau.